Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Vem comigo no meu canal no YouTube para mais lições na palavra profética. Nós estamos aprendendo em Apocalipse 13, falando sobre o último governo da terra. Este governo ditador mundial, que de tão mal, perverso que ele será, ele é apresentado dentro da tipologia bíblica como uma besta, uma fera. E, na realidade, este governo será uma encarnação do diabo. Pois é dito no verso 2 de Apocalipse 13, aliás, no verso 3, que o dragão, que é o mesmo diabo, dará a ele seu trono, poder e autoridade. Em realidade, o diabo, ele é extremamente invejoso. Ele tem uma inveja perversa, uma inveja muito forte em relação à encarnação de Deus. Mas o que é encarnação? Encarnação foi o ato de Deus tomar a forma humana e vir aqui no mundo se identificar com o homem, e Deus, que era espírito, não era visível, não tinha então carne, não tinha sangue, e Deus tinha uma promessa de morrer pelo homem. Por isso, ele precisou tornar-se homem para, assim, morrer por nós e nos salvar. É por isso que o mesmo João do Apocalipse disse lá no seu Evangelho 1:14, o Verbo se fez carne. É errado dizer que Jesus se fez carne. Não. Jesus é o resultado da encarnação. O Verbo se fez carne, isto é, a palavra, aquela palavra lá do princípio da criação. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Veja que lindo! Deus morou aqui. Deus sentiu a nossa canseira, sentiu as nossas angústias, as nossas dores. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Olha, não foi sem sentido que a Virgem Maria ficou assustada quando o anjo Gabriel disse para ela, que era moça, virgem, disse para ela que ela teria um filho. E, assustada, ela disse: como pode ser isso? Pois eu não conheço varão, isto é, eu não tive relação sexual com homem algum. O Gabriel disse: o Espírito Santo, aleluia,
O Espírito Santo é o próprio Deus, viu? Essa de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, isso é doutrina de homens. Nada de terceira. Você já viu a terceira gerar a segunda? Completamente fora de ordem. O Espírito Santo te envolverá. Por isso, o ente santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Olha, que lindo. E depois, é lindo para nós hoje, que sabemos que já aconteceu. Os judeus nunca admitiram isso, porque é um milagre inexplicável. E o noivo dela, o José, quando ficou sabendo, se preparou para deixá-la, foi para a cama. Você sabe que quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, é hora que vem aqueles pensamentos do dia, os planos para o outro dia. E o José pensou dentro de si: está grávida, gravidez não é minha, vou deixá-la secretamente para que ninguém fique fazendo fofoca. Foi nessa hora, ele dormiu, sonhou e vem o Gabriel de volta. Esse Gabriel era demais. Ele já tinha vindo e contado para Daniel sobre a vinda do ungido. Falou para a Virgem Maria e agora confirma para José. José, não temos receber Maria como tua esposa. O que nela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia. Ela vai ter um filho. Seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados, ou dos pecados deles. Olha aí o processo da encarnação. Jesus nasce, cresce como qualquer criança. Ele foi batizado no Jordão, ele começa o seu ministério, ensina, prega, expulsa demônio, cura enfermos, até ressuscitou mortos. Mas uma coisa que os judeus não aceitavam, é que ele era o Messias, que ele era o ungido, que ele era filho de Deus. E um dia, ele era muito corajoso, ele era muito convicto daquilo que ele era. Ele disse: olha, Abraão viu o meu dia e se regozijou. Eles perguntaram para ele: como pode ser isso? Você não tem 50 anos, como diz ter conhecido Abraão? Que Abraão tinha vivido muitos anos atrás, muitos séculos. Aí ele responde: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Sabe o que ele estava dizendo? Lembre aquela vez, lá na sarça ardente, quando houve aquele acontecimento magno, que Deus se revelou para Moisés como eu sou. Sabe, aquele era eu. Então, nós temos que admitir que Jesus era o próprio Deus em carne. E olha, isso significou a nossa redenção. E olha, estragou o reino das trevas através da encarnação. Deus, que era invisível, tornou-se visível. Lembra que Paulo disse lá em Colossenses 1,15 que Jesus é a imagem do Deus invisível. Através da encarnação, o caminho foi aberto para a salvação do mundo perdido. Chega
o tempo final, aí, então, o diabo vai querer imitar o processo da encarnação, não tem jeito. Mas ele vai tentar, por isso, diz Apocalipse 13, que o dragão, que é o diabo, deu, isto é, vai dar seu trono, poder, reino e autoridade para a besta, para o governo mundial. Acontecerão até sinais, até maravilhas. Só tentativa de limitação. Deus encarnou. Eu vou também tomar forma humana. Não tem jeito de haver geração. Mas, pela possessão de um homem, ele vai querer imitar a obra de Deus. Tarde, muito tarde. Seu tempo, seu final de ser jogado no lago de fogo estará bem próximo. Concluindo este vídeo, aleluia, pela encarnação de Deus. Lembre-se, não foi Jesus que encarnou. Jesus é o resultado da encarnação. O Deus Espírito tomou a forma humana. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, nada de terceira pessoa, nada de três pessoas. Aquela ideia de que os três estavam numa assembleiazinha lá, né? Numa reunião de cúpula. Quem que vai morrer pelo homem? Eu, você ou ele? Nada disso. Foi o próprio Deus. Ele se deu a si mesmo. Ele veio, tomou a forma humana, habitou entre nós e nos remiu. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.